E aí, pessoal, beleza? Hoje foi o nosso quarto dia de censo e o tão sonhado dia do pagamento. Hoje no censo a gente aprendeu sobre a questão da deficiência, como abordar a questão da escolaridade, da religião e também do trabalho. Então eu vou trazer aqui para vocês um resumo do que foi passado para a gente. Se você é ACS ou ACM, vamos fixar aqui o que a gente aprendeu hoje. E se você é recenseador, vamos aqui estar adiantando para vocês algumas informações. Vamos iniciar com a questão da religião ou culto. Como o IBGE vai trazer essa questão para ser entrevistado os moradores. Então vamos lá. Vai ser perguntada a seguinte questão no DMC. Qual sua religião ou culto? Vai haver vários espaços para que, além de várias opções, vários espaços para que o recenseador possa digitar a religião ou culto a qual o morador se identifica. Um outro ponto importante de se falar é que os dois termos, religião ou culto, eles também vão estar juntos, assim como a questão da raça e etnia. Então, todas as religiões mencionadas devem ser digitadas e separadas por vírgula. Sim, esse vai ser o único item onde vai ser possível separar as palavras, o que for digitado, por vírgula. O recenseador deve digitar exatamente da forma que o morador disser, para que não haja nenhum tipo de erro. Um outro ponto que você não pode esquecer de forma alguma é que essa pergunta sobre religião ou culto, ela vai ser destinada apenas para os moradores com mais de 10 anos. Então lembrem disso, para os moradores com no mínimo 10 anos. Essa vai ser a idade padrão para ser questionado a questão de religião ou culto. Lembrando que o recenseador ele não pode de forma alguma influenciar, de forma alguma mostrar qualquer tipo de julgamento ou algo parecido, sempre se manter respeitoso com aquele morador a qual ele está fazendo a entrevista. Até porque ele vai estar representando o IBGE e de forma alguma deve passar essa imagem preconceituosa ou discriminativa. Assim como nas questões de raça e cor, o recenseador deve ler todas as alternativas para que assim o morador possa dizer em qual delas ele se classifica. Então vamos lá para a primeira pergunta sobre deficiência. Lembrando que o censo ele reformulou essa questão para que ela ficasse mais confortável e não ficasse tão, digamos que, pejorativa. Então ele fez essa mudança nessas perguntas para tratar desse tema sem causar nenhum tipo de desconforto. Então vamos lá. Primeira pergunta. Você tem dificuldade para enxergar mesmo usando óculos ou lentes de contato? Então vai surgir as seguintes alternativas. Primeira, tenho, não consegue de modo algum. 2, tem muita dificuldade. 3, tem alguma dificuldade. 4, não tem dificuldade. Então essas 4 possibilidades vão ser apresentadas para que o morador se identifique com alguma delas. Se ele der uma resposta diferente, por exemplo, eu tenho bastante dificuldade, você vai pedir para que ele escolha uma dessas 4 alternativas, porque são as que o DMC vai estar disponibilizando. Segunda questão. Tem dificuldade para ouvir mesmo usando aparelhos auditivos? O mesmo esqueminha. Tem, não consegue de modo algum. 2, tem muita dificuldade. 3, tem alguma dificuldade. 4, não tem dificuldade. Novamente, o morador vai escolher uma dessas 4 opções. E da mesma forma, a questão de locomoção. Se ele tem dificuldade para se locomover, as mesmas 4 alternativas
E também a questão dos problemas mentais e da manipulação de objetos também, que também vão ser apresentadas. E todas essas perguntas, essas 5 perguntas, elas vão estar com essas 4 possibilidades para que o morador possa se identificar com uma delas. É importante que o recenseador não tente incentivar nenhuma dessas opções, não tente persuadir, nem nada do tipo. Deixe o morador à vontade para que ele mesmo se classifique em uma dessas 4 opções. Lembrando que o recenseador deve perguntar ao morador se essa deficiência, se essa dificuldade é permanente. Ele vai considerar permanente se ela for há mais de 6 meses ou tem previsão de durar mais de 6 meses. Esse é um critério para que se encaixe como deficiência permanente. E também vamos considerar os moradores a partir dos 2 anos de idade. Então, só recapitulando, a questão da religião ou culto são para moradores com, no mínimo, 10 anos de idade, e a questão da deficiência vai ser interrogada aos moradores com, no mínimo, 2 anos de idade. Então, vamos decorar isso. A questão da escolaridade, o recenseador vai perguntar se o morador sabe ler e escrever. Se por acaso ele souber ler e escrever um bilhete simples, vai ser marcado a alternativa sim, sabe ler e escrever. Se por acaso ele tiver sofrido algum tipo de acidente e estiver com alguma incapacidade de ler e escrever, porém, antes desse episódio, ele sabia ler e escrever, também vai ser marcado como sim. Só vai ser marcado como não se ele realmente não souber ou nunca, em nenhum momento da vida dele, tiver aprendido, ok? Pela primeira vez, o censo ele vai perguntar sobre a questão do autismo. Então, vai ser considerada autista toda pessoa com no mínimo 2 anos de idade, lembra a questão da deficiência, 2 anos de idade, se ela for diagnosticada por algum profissional da saúde com autismo. Então, vai ser considerada autista. É a primeira vez que o censo vai trazer essa pergunta. E também, para finalizar aqui, a questão do trabalho. O censo vai querer saber o rendimento da pessoa e para isso ele vai querer saber com o que ela trabalha. Caso a pessoa tenha mais de um emprego, por exemplo, tiver 2 empregos, vai ser considerado um emprego principal, a ocupação principal, aquela a qual ela se dedica mais horas. Por exemplo, se a pessoa é professora e vendedora, ela, por 20 horas semanais, é professora, mas por 10 horas semanais trabalha em uma loja. Então, vai ser considerada a sua profissão principal como professora. Se por acaso ela se dedicar 20 horas como professora e 20 horas como vendedora, vai ser considerado como ocupação principal a que ela tiver o maior rendimento. Ela ganha mais como professora ou como vendedora? Se por acaso, ainda assim, for uma renda igual ou muito parecida, a ponto dela não saber diferenciar ou não saber mesmo, vai ser considerado a profissão que ela tem há mais tempo. Você é há mais tempo professora ou você é há mais tempo vendedora? Então, vão ser avaliados esses 3 critérios no caso da pessoa ter mais de um emprego. Então, o IBGE vai trazer esses 2 critérios, ocupação e atividade. Ocupação diz respeito à pessoa, o que ela faz. Ela é empregadora, ela é, empregada, enfim, qual é a função dela. Já a questão da atividade está ligado aonde ela trabalha, o que ela faz. Então, é importante na hora de registrar ser bem específico. Não pode colocar apenas nomes genéricos. Não, tem que ser bem específico. Por exemplo, comerciante. Tá, comerciante de quê?
ela é vitrinista, ela é balconista, o que ela faz? Tem que explicar de uma forma bem específica e evitar os genéricos na hora de registrar a profissão e a função das pessoas. Nos casos de titulação, a mesma coisa, identificar a ocupação e a atividade da pessoa. Ocupação: militar, cabo, tenente, major, enfim. Atividade: o que ela faz, baseado onde ela trabalha. Por exemplo, se for uma pessoa que trabalha na questão da informática, você vai especificar a profissão dela na parte de ocupação e na parte da atividade você vai dizer a função dela. Por exemplo, criador de programas de computador, certo? Então, gente, esse foi o 4º dia de treinamento. Felizmente já foi solucionada a questão daquele atraso, mas tudo certo até agora. Tá ficando cada vez mais difícil porque o conteúdo vai aumentando, parece que vai ficando mais cansativo até, mas tá dando tudo certo. Espero postar amanhã também outro vídeo falando sobre o 5º dia. Então, vamos lá. Tchau, tchau.